E aí, pessoal, feliz 2020. Eu sei que eu tinha falado que ia tentar fazer um vídeo da minha viagem, que eu fiz aí, passei uns 10 dias aí viajando, não consegui, estou de volta no Brasil e agora sim voltamos com tudo aqui no canal. Não se esqueçam já de se inscrever e entrar nesse 2020 com o pé direito, né? Seguindo um canal de discussões aqui comigo, porque temas não faltarão. 2020 começou com fogos de bombardeio em que os Estados Unidos assassinaram aí o general Soleimani do Irã, né? O que provoca uma série de repercussões, aumenta a tensão na região, tem impacto no mundo inteiro, inclusive para nós brasileiros. Eu sou contra uma resposta moralista a casos como esse, né, que tenta julgar a ação dos Estados Unidos do ponto de vista puramente ético, moral, tá? Seja por uma defesa mas acho que isso não existe muito. Isso é mais um espantalho que a extrema-direita usa no Brasil e nos Estados Unidos. Uma defesa do regime do Irã. Não vejo muita gente fazendo isso, só alguns fascistas, neofascistas, mas são a minoria e que são também da extrema-direita. Mas também há outra coisa, né, que não, os Estados Unidos não pode, como é que um defensor da liberdade, da democracia usa desses métodos de bombardeio, drones para assassinar pessoas, é que isso seria contra, isso não seria correto você invadir, usar do poderio militar contra outro país, tá? Exceto em defesa, e nesse caso não era, e portanto é errado. Vejam, algum país vai determinar e vai ter mais peso em determinar o funcionamento e as regras básicas que vigoram no mundo. Hoje em dia, especialmente desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos ocupam essa posição. Ele é o garantidor de uma ordem mundial que ele ajudou a criar lá atrás, no fim da Segunda Guerra. E é uma ordem mundial que eu diria que, de forma muito genérica, em larga medida, é liberal e democrática, né? Preza de alguma maneira por direitos humanos, por liberdades, por organização capitalista da economia e por democracia na política, tá? Sem nenhum radicalismo de todos os lados. Mas é uma ordem liberal. Os Estados Unidos, e essa ordem depende dos Estados Unidos para sua manutenção, né? É um engano. Claro, os Estados Unidos cometeram assim e promoveram muitas tragédias e tiveram erros gritantes, sei lá, mesmo recentemente o Obama na Líbia, por exemplo, acho que quem vai questionar que aquilo foi um desastre, né? Deixou um país em frangalhos, um verdadeiro criador, um incubador aí de qualquer terror que você possa imaginar. Mas ao mesmo tempo, né, pense o seguinte: se os Estados Unidos abdica dessa posição de um garantidor de uma certa ordem mundial que, portanto, precisará do uso da força, né? Se ele abdica disso, não é que passa a vigorar a harmonia entre os povos e a paz e todo o resto, não. Outros vão tomar o lugar dele. No caso do Oriente Médio é a Rússia, né? E por mais críticas, e críticas válidas, indignação válida, que todos nós possamos ter, a ordem que os Estados Unidos garante do mundo, por ela não ser tão democrática, por ela não valorizar os direitos humanos, eu valorizo os direitos humanos de forma oportunista, né? Porque quando é num país inimigo, então direitos humanos importam, mas os aliados que violam direitos humanos, como a Arábia Saudita, ninguém está nem aí. Então é uma forma oportunista, assim, né? Mas se não fosse por isso, a gente estaria em mãos de coisa muito pior. De poderes que não valorizam em nada disso. Queriam impor um outro tipo de vida e um outro tipo de política, se possível, sobre o mundo inteiro, né? Então, por pior que seja o imperialismo americano, dadas as alternativas que estão aí, que é o quê? Basicamente é Rússia, China, não sei se tem ele certamente o menor dos males, né? Então nós temos que entendê-lo, conviver com ele e entender o seu valor, né? Inclusive seria impossível para os Estados Unidos, imagina, se ele agora decide atacar todo o país que não preza pelos direitos humanos, né? Primeiro que talvez até nós, ou países em situação não tão diferente de nós, poderíamos estar avisados. Segundo, que seria um caos mundial, os Estados Unidos se perderia nisso, levaria a uma confusão total que não seria nem um pouco interessante para nós que queremos preservar mais liberdade individual, mais democracia no mundo. Os Estados Unidos, queiramos ou não, tem esse papel hoje em dia, né? Portanto, eu não analiso em termos morais a morte desse general. Mesmo porque, se fosse um civil X que não fez nada, tudo bem. Mas é um general articulador de grupos terroristas, de grupos armados, milícias em todo o Oriente Médio, no Iraque. O Iraque tem facções xiitas ali que fazem igualzinho o Estado Islâmico fazia. O Estado Islâmico é sunita, né? Vamos lembrar disso. O Hezbollah no Líbano, esses Houthis, rebeldes do Iêmen.
Não que eles sejam os malvados contra os bonzinhos, como se outro grupo ali fosse bonzinho. Ninguém é bonzinho. Mas quer dizer, alguém totalmente imerso e envolvido em ações bélicas e de tirar vidas, e que, portanto, está dentro desse jogo. Né? Se eu estou na guerra lutando, bom, se eu levo um tiro não é exatamente uma surpresa, uma grande violação do meu direito, não sei o que. Eu estou me colocando nessa situação. Né? Agora, do ponto de vista do que os Estados Unidos querem fazer na região, foi uma boa ação? Me parece que não. Qual é o objetivo básico com relação ao Irã? Não permitir que ele tenha armas nucleares. Isso estava sendo feito com o acordo do Obama, acordo que a direita critica tanto, mas que estava funcionando, segundo o parecer de instituições internacionais independentes que estavam lá medindo os passos que o Irã dava na sua desnuclearização. Estava funcionando. O Obama impôs medidas econômicas, sanções, o Irã sentiu o impacto, mas o Obama também ofereceu a porta de saída. Não, vamos por esse caminho que vocês ganham benefícios. Mas vocês vão ter que abrir mão e desescalar aí a sua produção nuclear. E o Irã estava seguindo. O Trump jogou isso no lixo. Primeiro impondo sanções sem motivo e depois agora com esse ataque. Perdeu totalmente qualquer disposição do Irã em negociar, em sentar na mesa para tratar junto um futuro de compromisso que possa funcionar para os dois lados. E agora com o ataque ligando aí o máximo de anti-americanismo possível no Irã. Pode ter certeza, mesmo quem não é fã do regime iraniano, mesmo os iranianos que não são fãs do regime, não vão ficar mais pró-Estados Unidos com isso. Pelo contrário, um ataque é um ataque. Não importa que seja contra o seu inimigo político interno. Se veio de fora, vocês se unem contra ele. Porque é isso que vocês têm em comum, né? Exceto para traidores, para pessoas que não... Ou em casos muito extremos em que realmente o regime passou de todos os limites que a população aguenta. Não é o caso para grande parte da população do Irã. Não é o caso para a população iraquiana, de maioria xiita também, que está no anti-americanismo total. O Irã está querendo tirar as tropas americanas de lá. Não sabemos o que vai acontecer. Seria uma loucura os Estados Unidos sair do Oriente Médio. Né? Que nem o Trump fez com a Síria. Né? E deixar nas mãos, portanto, de outros poderes muito piores que os Estados Unidos. Sair, adotar uma posição isolacionista, como o Trump dizia querer fazer, assim, seria uma tragédia total. Felizmente, ele não está mais nessa, mas ele está numa postura caótica, de ataque sem nenhuma estratégia, querendo apenas intimidar alguém, forçar o Irã a se auto-humilhar, coisa que o Irã não vai fazer. Ainda mais que tem o apoio da Rússia. Não vai fazer. O que a gente pode esperar, portanto? Olha, eu não acredito, o Irã teve algumas retaliações aí, um pouco pro forma, não teve nada muito grave, bom, mísseis aí lançados em bases americanas, não está claro se tiraram uma vida ou nenhuma vida, mas não foi coisa muito séria. Eu acredito que o Irã não abrirá um ataque sério desses, porque ele sabe que é assinar a sua sentença de destruição. Né? Ele sabe que assinar aí uma permissão para os Estados Unidos entrar com o apoio de outros países é o fim do regime. Mas o que eu imagino que a gente vai ver é o aumento desses ataques por procuração de outros grupos ligados ao Irã, de ataques ou nos Estados Unidos ou em aliados americanos, em aliados sunitas ali da região. Né? E, portanto, mais caos, mais violência, menos paz, menos ordem. Né? Portanto, ruim para quem quer manter uma situação minimamente estável, né? Que os Estados Unidos também quer. Né? Quem ri à toa com isso são grupos radicais extremistas sunitas, como o Estado Islâmico. O Estado Islâmico estava quase destruído. Agora, dois dos principais inimigos dele, Irã e Estados Unidos, estão em pé de guerra um com o outro. Para o Estado Islâmico, quem sabe a oportunidade deles se reerguerem aí. Ou quem sabe que outros grupos surgirão. A Al-Qaeda, que também está em frangalhos, mas ou outros grupos que poderão surgir. Não existem mocinhos aí. E portanto, eu imagino que a gente vai ver mais atos de violência contra aliados americanos. Houve aí já mediram um aumento de tentativas de hackeamento por hackers iranianos contra os Estados Unidos. Né? Esse tipo de coisa. Coisas que vai mais por baixo do radar e não ataque frontal, porque o Irã não quer dar essa porta aberta para os Estados Unidos entrarem. Né? E tem gente nos Estados Unidos que quer. Agora, qual o plano? Não sei. Vai fazer o quê? Vai derrotar o regime? Não tenho dúvida que vai. Mas depois faz o quê? Você tem um novo Iraque nas suas mãos. E aí? O Iraque está bem solucionado? Não está. Não tem o que fazer. Estamos caminhando, infelizmente, para uma situação no qual o Irã está agora, de novo, totalmente decidido a ter uma bomba,
E eu acho que todos nós podemos concordar que não é uma boa ideia os ayatollahs com uma bomba atômica na mão. Então eles querem ter a bomba, e se a gente quiser fugir disso, parece que os Estados Unidos vai ter que bombardear. Bom, é terrível, bombardear, vai derrotar o regime só bombardeando? Provavelmente não. Vai desestabilizar bem, pode depois derrubar. E aí, faz o quê? A saída do Obama, tão criticada, era uma saída que vislumbra uma solução possível. Vislumbra um Irã não nuclear e integrado à economia. Não, não seria um Irã democrático, sim, envolve você negociar e conversar com o ditador. Bom, os Estados Unidos já faz isso. Olha a Arábia Saudita. É uma ditadura totalmente comparável ao Irã. É teocrata da mesma maneira, embora seja sunita e não xiita. Talvez na coisa das mulheres seja até mais reacionário que o Irã. Eu acho que o Irã persegue homossexuais mais que a Arábia Saudita, mas na questão das mulheres, a Arábia Saudita, se eu não me engano, é pior que o Irã. E aí? Nossa, que crime, os Estados Unidos não pode negociar com eles. É óbvio que pode. Você vai querer derrubá-los? Se você quiser e tiver um plano crível para isso, ok. Se não, e tiver o recurso para pagar isso, que não é barato, né? Eu espero que o Irã não seja louco de abrir guerra, e também espero que o Brasil não seja burro e maluco o suficiente para querer apoiar os Estados Unidos numa dessa, né? E se os Estados Unidos resolver aumentar realmente a ação militar ali, a conta vai chegar da nossa bajulação do Trump, né? Vamos ver como é que os nossos gênios da política externa puxa-sacos vão se comportar daí, né? Para o Brasil, as coisas são sérias. Se o petróleo subir de preço com tudo isso, por enquanto ainda não tem motivo claro para ele subir sustentavelmente de preço. Mas se subir, mesmo dilema de sempre. Paulo Guedes dizendo, olha, não controla os preços do combustível aqui no país. Pessoal ideológico, Olavo, caminhoneiros, querendo controle de preços. Vamos ver quem vai levar melhor. Eu temo, olhando essa questão da energia solar aí, eu temo que o lado populista tende a falar mais alto. E não vai ser bom para o Brasil. Então não vamos comemorar, eba, alguém que promovia terrorismo e ataques foi morto. Ok, foi, o que isso muda? É uma grande vitória? Não é. Não é que nem você matar o Bin Laden, né, naquela situação em que a Al-Qaeda já estava quase destruída, pegaram, capturaram o cara, beleza, temos um sentimento aí de vingança, de desforra. Agora não, agora você faz uma coisa que pode ter reações que você nem sabe direito quais são. Então é isso, temo pelo futuro do mundo nesse início de 2020. Não é a extinção do mundo, mas, poxa, um mundo com menos ordem, com menos liberdade, com mais disrupções na nossa ordem mundial, com mais guerras, com mais ataques. Não é um mundo melhor para ninguém. Lembrando que todos nós, para nós é fácil comentar, né? Estamos longe de toda a matança, mas tem muita gente que vive isso, né? E que se fosse no nosso quintal, a gente teria uma opinião muito diferente de rompantes intempestivos do Trump, que geram reações também pouco conhecidas, pouco previsíveis e com enorme potencial violento e enorme potencial de ajudar inimigos dos Estados Unidos, e tenho certeza disso. Os Estados Unidos é ruim? É ruim. Mas é muito menos ruim do que qualquer alternativa que esteja desenhada. Então, no final das contas, esse é o nosso lado. Vamos trabalhar para que ele melhore, e não como uma oposição impotente ao trabalho sujo, mas que às vezes ele vai precisar fazer. É isso. Se inscrevam no meu canal, mudanças estão a caminho para esse ano.